Olá, curiosos! Lei Magnitsky. Em um mundo onde ditadores acumulam fortunas, políticos corrompem sistemas inteiros e violações de direitos humanos são tratadas com descaso, uma ferramenta silenciosa começou a fazer barulho nos bastidores do poder. Seu nome: Lei Magnitsky. Pouca gente conhece, mas ela já derrubou oligarcas, congelou bilhões em ativos e fez criminosos poderosos sentirem algo que há muito não sentiam: medo. Mas para entender a força dessa lei, precisamos voltar ao ponto zero, ao nome que deu origem a tudo: Sergei Magnitsky. Magnitsky era um advogado e auditor russo. Brilhante, metódico, um daqueles homens que acreditava que a verdade era mais poderosa do que qualquer esquema. Em 2008, trabalhando para uma empresa de investimentos estrangeira chamada Hermitage Capital, ele descobriu algo gigantesco. Um esquema de corrupção envolvendo funcionários do governo russo, juízes, policiais e empresários, que desviaram cerca de 230 milhões de dólares dos cofres públicos. Um rombo escondido por documentos forjados, processos fraudulentos e uma teia de impunidade. Magnitsky fez aquilo que um cidadão honesto faria: denunciou. E foi aí que sua vida virou um pesadelo. Ao invés dos criminosos, ele foi preso, acusado falsamente de evasão fiscal, trancado em uma cela imunda, sem acesso a medicamentos, privado de cuidados básicos. Sergei Magnitsky morreu após 11 meses de prisão, aos 37 anos. A autópsia revelou sinais claros de tortura. Mas nenhum responsável foi punido. Para muitos, a história acabaria aí: mais um mártir perdido nas engrenagens da corrupção. Mas um homem se recusou a deixar o caso morrer: Bill Browder, chefe da empresa para a qual Sergei trabalhava. Browder transformou o luto em missão. Viajou o mundo, contou a história, pressionou congressistas, reuniu provas. Até que, em 2012, os Estados Unidos aprovaram a Lei Magnitsky. Inicialmente, a lei visava apenas punir os envolvidos diretos na morte de Sergei. Mas o impacto foi tão grande que logo ela se expandiu. Nascia ali a Global Magnitsky Act, ou Lei Magnitsky Global. Mas como essa lei funciona? A lógica é devastadoramente simples. Se um indivíduo, seja um político, um militar, um juiz ou empresário, for considerado responsável por corrupção sistêmica ou por violar direitos humanos de forma grave, ele pode ser sancionado internacionalmente. Não importa se ele nunca pisou nos Estados Unidos. Se ele tem dinheiro circulando por lá, ou pretende fazer negócios com qualquer empresa que opere sob o sistema americano, ele está na mira. As sanções são diretas: congelamento de bens e contas bancárias, proibição de entrada no país, e proibição de qualquer transação com instituições americanas ou parceiros internacionais que respeitem as mesmas sanções. Ou seja, você pode ser um figurão intocável no seu país, mas no momento em que quiser usar seu dinheiro fora dele, estará bloqueado. Sua fortuna vira pó. E isso assusta muita gente grande. Mas enquanto a Rússia tentava abafar o escândalo, o nome de Sergei Magnitsky já ecoava no mundo. O advogado morto se tornaria o símbolo de uma batalha muito maior: a luta contra a corrupção transnacional. Bill Browder, ex-cliente e agora ativista, não se calou. Ele começou uma campanha global para responsabilizar os responsáveis pela morte de Magnitsky, e não apenas isso, exigir que governos ao redor do mundo punissem oligarcas corruptos, onde quer que estivessem. E assim, nasceu a Lei Magnitsky. A primeira versão foi aprovada em 2012 nos Estados Unidos. O conceito era ousado: sancionar indivíduos estrangeiros envolvidos em violações graves de direitos humanos ou corrupção, congelar seus bens, impedir que entrem no país, expô-los ao mundo. Mas essa lei ia além da Rússia. Ela criava uma arma legal contra ditadores, torturadores e bilionários que antes estavam protegidos por seus passaportes diplomáticos e contas offshore. Pela primeira vez, o dinheiro sujo não encontrava mais porto seguro. Outros países seguiram o exemplo: o Canadá, o Reino Unido, os países bálticos, a União Europeia. Em poucos anos, a Lei Magnitsky deixou de ser um caso isolado e se tornou uma ferramenta internacional. Mas, claro, nem todos gostaram disso. Regimes autoritários reagiram com fúria. A Rússia criou uma lista negra de americanos proibidos de entrar no país. Tentou descredibilizar a história de Magnitsky, chamando-a de invenção ocidental. Em 2016, um episódio curioso ganhou destaque. Uma advogada russa tentou se reunir com a campanha de Donald Trump para discutir a revogação da Lei Magnitsky. Por que tanto interesse em apagar essa lei? Porque ela atinge onde dói: no bolso. Se antes figuras corruptas podiam roubar bilhões e viver livremente em Londres, Paris ou Nova York, agora viam seus nomes estampados em listas negras. Perdiam acesso a bancos, imóveis, investimentos. Alguns tiveram até seus jatinhos e iates confiscados. Mas o mais assustador não é o que a lei faz, é o que ela revela. Ela escancara como o sistema financeiro global foi construído para proteger os super ricos, mesmo quando suas fortunas vêm do sangue e da repressão. Como ditadores podem esconder bilhões em paraísos fiscais, comprar mansões na Europa e ainda circular entre chefes de Estado como se fossem respeitáveis. A Lei Magnitsky é uma rachadura nessa fachada. E talvez por isso ela incomode tanto.
Hoje, o nome de Sergei Magnitsky é conhecido em todo o mundo. Mas o mais chocante é perceber que sua morte não foi um erro do sistema. Foi parte dele. Um sistema que protege os poderosos e silencia quem ousa denunciar. E a pergunta que fica é: se uma simples lei pode assustar oligarcas e ditadores em todos os continentes, o que mais eles estariam escondendo? O detalhe mais interessante: a lista de sancionados é pública. Está disponível no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E cresce a cada ano. Na prática, a Lei Magnitsky é uma forma de exportar justiça quando o país de origem falha em aplicá-la. Exemplos reais. Desde sua criação, a Lei Magnitsky já atingiu alvos de diversos países. Oficiais da China envolvidos com os campos de detenção dos uigures. Militares da Mianmar responsáveis por massacres. Figuras do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Empresários corruptos na África. E até agentes sauditas ligados ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A lista vai de genocidas a lavadores de dinheiro. De censores a assassinos protegidos por governos. E é exatamente isso que torna essa lei tão singular. Ela não precisa da autorização do país de origem do criminoso. Ela ignora convenções diplomáticas, não depende de tratados ou tribunais internacionais engessados. É um instrumento direto, rápido, silencioso e eficaz. Justamente por isso, provoca tanta revolta nos regimes autoritários. A Rússia, por exemplo, baniu a adoção de crianças russas por americanos como retaliação. A China frequentemente acusa os Estados Unidos de ingerência quando seus nomes aparecem nas listas. Mas a lei segue firme. E cada vez mais países estão adotando versões próprias dela. O que faz da Lei Magnitsky algo tão revolucionário? Ela é mais do que uma resposta à corrupção. Ela é uma declaração política. Ela diz: se você tortura, censura, assassina ou rouba do seu povo, pode até dormir tranquilo no seu país. Mas lá fora, você é persona non grata. Ela inverte o jogo. Ao invés de punir os inocentes com sanções coletivas como acontece em embargos econômicos, a Lei Magnitsky atinge diretamente os culpados. Quer saber como ela pode chegar até o Brasil? E o que aconteceria se os corruptos daqui fossem atingidos por uma lei como essa? Então fica comigo, que vou te mostrar como a Lei Magnitsky pode se tornar um modelo de justiça global. Você já imaginou um país democrático sendo acusado de violar direitos humanos por uma potência estrangeira? E mais, já pensou em um ministro da Suprema Corte de um país sendo pessoalmente sancionado por uma lei internacional que pune tiranos, oligarcas e ditadores? Pois é, isso não é ficção. Aconteceu. E aconteceu com o Brasil. Hoje, mais de 35 países adotam versões da Lei Magnitsky. E o Brasil entrou nessa lista, mas não como defensor da lei. Entrou como alvo. E o alvo dela agora tem nome e sobrenome: Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas sanções incluem bloqueio de bens, congelamento de contas bancárias, cancelamento de vistos e proibição de entrada nos Estados Unidos. Em 2016, a lei foi ampliada e passou a valer para qualquer país, não apenas a Rússia. Nos últimos anos, o nome de Alexandre de Moraes passou a ocupar as manchetes internacionais. Inicialmente como ministro do STF. Depois, como presidente do TSE. Mas recentemente, sua atuação começou a ser vista com desconfiança, não só dentro do Brasil, mas fora dele também. Diversas entidades internacionais, ONGs de direitos humanos e congressistas estrangeiros começaram a levantar uma pergunta incômoda: o que está acontecendo com a liberdade de expressão no Brasil? Ações como a censura a perfis em redes sociais, a prisão de manifestantes e influenciadores, bloqueio de contas bancárias sem processo regular, e o uso da Lei de Segurança Nacional contra opositores acenderam um alerta vermelho. Esses episódios geraram denúncias e investigações fora do país. E foi nesse contexto que o nome de Alexandre de Moraes passou a figurar como possível violador de direitos humanos, segundo os critérios da Lei Magnitsky. As sanções chegam ao Brasil. Em julho de 2025, o impensável aconteceu. O governo dos Estados Unidos anunciou sanções formais contra Alexandre de Moraes, sob a justificativa de abuso de autoridade, censura política e violação de direitos fundamentais. Ele passou a fazer parte de uma lista negra internacional, ao lado de figuras como oligarcas russos, generais da China e ditadores da África Central. As sanções incluem: congelamento de todos os bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, proibição de entrada no território americano, proibição de qualquer transação com empresas ou bancos que operem sob legislação americana, possibilidade de medidas semelhantes por países aliados, como Reino Unido, Canadá e União Europeia. O impacto foi imediato. O Brasil entrou em rota de colisão diplomática com os Estados Unidos. Políticos brasileiros protestaram, enquanto outros comemoraram a decisão como uma resposta à escalada autoritária no país. O que isso significa para o Brasil? A aplicação da Lei Magnitsky contra um ministro da Suprema Corte é um evento extremamente raro e simbólico. Ela envia uma mensagem direta: o mundo está de olho.
Mas mais do que uma punição pessoal, as sanções levantam uma questão muito maior. Estamos realmente vivendo em um Estado de direito ou em uma democracia tutelada? Se ministros não são responsabilizados por abusos dentro do próprio país, outros países podem agir em nome da justiça internacional? E o Brasil? Vai defender seus magistrados a qualquer custo? Ou vai reconhecer os excessos? Próximo episódio: as consequências geopolíticas e jurídicas dessas sanções. As sanções contra Alexandre de Moraes ainda estão em seus primeiros capítulos. A reação do STF, do Congresso e da sociedade civil brasileira pode definir os rumos da nossa democracia nos próximos anos. Mas uma coisa é certa: quando o mundo passa a aplicar uma lei contra a violação de direitos humanos no Brasil, é porque algo muito sério está acontecendo por aqui. E se quiser mais curiosidades como essas, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.